Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast de terror em todas as mídias, multimediático. Digo, o assunto que a gente fala é multimediático, porque o podcast é só podcast. Apesar de estar lá também no youtube.com/masquehorror. Mas de qualquer forma, eu sou o Maxon Lima e estou aqui, como sempre, com o meu grande amigo Rômulo Matei. Tá lá no YouTube, mas fica a thumbnail paradinha, né? Então... É, só isso, velho. Mas é sempre uma thumbnail feita com carinho, todo dedicado a vocês, meus queridos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos de volta. Isso aqui é um esquenta, é uma preparação pro Desgraceira Awards, que acontece na sexta-feira da semana que vem, para fechar esse ano de 2022 com chave de carniça. Com chave de sangue. Chave de tripa, como tem que ser. Mas antes temos muita coisa para falar. Antes de chegar no Desgraceira, temos muitos assuntos a tratar. Começando com esse pôster do filme novo do Ari Aster, que tipo, a gente sabia que tava rolando, a gente sabia que era A24, a gente sabia que era Joaquin Phoenix. A gente sabia que ia ter 4 horas de duração. Né? Um dos comentários do próprio Ari Aster é que isso aqui seria um pesadelo cômico de 4 horas de duração. Mas esse filme se chamava Disappointment Boulevard, e aí o perfil oficial da A24 divulgou esse pôster bizarro aí, que tem um moleque que parece tridimensional nessas artes geradas por IA, que tá todo mundo execrando aí nos últimos dias, corretamente. E aí muita gente, né, o nome do Joaquin Phoenix gigante, assim, como que chama essa caceta desse filme, né? Aí tá lá embaixo na hashtag Bill is afraid, ou Bo is afraid, ou Bill is afraid, sei lá. Beu, né? Que é tipo um que é água em francês, é então é tipo um beu. Mas será que é francês? De onde será que é esse? Eu acho que é, cara. Beal is afraid. Com U no final. E, curiosamente... Parece nome de demônio, né? Beal. Belial, né? Será? Será que é um anagrama também de alguma coisa? Por que não? Ari Aster. Então, o pôster tá destacado lá, Midsommar e Hereditário. Eu acho que é difícil não ser um filme de terror. Eu tô doido pra ver um teaser que seja, mas só tem esse pôster. E aí, curiosamente, eu cheguei no curta do Ari Aster chamado Bial. E aí eu não fui rápido bastante pra assistir, porque tiraram do ar, cara. Muita gente deve ter ido atrás depois que revelaram esse nome, e eu não consegui assistir. Será que se a gente... Vou tentar cavucar nas internets aí pra ver se a gente encontra, né, meu? Porque também fiquei interessadíssimo, assim. Agora, ficou na minha cabeça o seguinte, né? Será que esse curta Ball tá ali na mesma linha do The Strange Thing About the Johnsons? Puta, não, aquilo ali, meu amigo. Então, o Ari Aster, né? Ele, pra mim, ele é um dos novos, tá na trilogia aí, na maldita trindade aí dos diretores, né? Como o Robert Eggers e como o Jordan Peele aí, pra mim, o Ari Aster tá ali. Então, meu irmão, se você assistir The Strange Thing About the Johnsons, um negócio assim. Esse aí tá lá no Vimeo, ainda dá pra ver. Meu irmão. Assistir. Recomendamos. Nossa, não. Tem o selo Eu Ouço Gente Morta de aprovação, esse curta. Você tem que fazer um carimbinho, né? Plim, isso, exatamente. Eu Ouço Gente Morta de aprovação. O negócio é sick, é doente. A gente tá falando porque só teve um pôster, cara. Teve uma imagem, é isso que a gente tá falando. Evidentemente que você já sabe qual que é o carro-chefe desse programa, a gente vai falar de Callisto Protocol. Mas, como esse é o podcast saideira de 2022, eu tenho um monte de jogo pra falar rapidinho, que eu preciso de fato comentar. Começando com um chamado Unsound Mind, é um jogo de terror psicológico que a gente joga com um psiquiatra, que a gente joga com um psicanalista, na real, e ele tá passando por maus bocados ali, preso num apartamento, e a gente aos poucos vai entendendo que, na real, cada, entre aspas, capítulo do jogo, cada trecho, estágio do jogo, é como se fossem os demônios, os traumas, os anseios, os medos dos seus pacientes, que de uma forma ou de outra ele encara. Essa é uma interpretação minha. E é uma puta interpretação, né? Cara, você já imaginou se o cara é tipo uma esponja de traumas, né? Mas parece que tem alguma conexão com o lugar também. Esse é um jogo muito ligado em quebra-cabeça e na forma como você confronta entidades sobrenaturais que estão ali para te atazanar e tirar a sua vida. Inclusive, uma das primeiras eu achei muito interessante, que a gente fica com um caco de vidro na mão e a gente consegue enxergar esse espírito através do reflexo nesse espelho. É um caco de espelho, um pedaço de espelho quebrado. E é muito original como você se porta
com esse artifício, né? Como o jogo faz você se portar. E ele, assim, ele é bem surpreendente em como ele vai ampliando os domínios desse apartamento, que é como se fosse um portal para diversas realidades. Então, do apartamento você se vê no meio de uma floresta à noite, ou então num supermercado abandonado, totalmente decrépito, assim, ou até mesmo num galpão de uma fábrica. Então, é legal ver por esse lado, como tá ligado as pessoas que já passaram pelo consultório desse nosso camarada, desse doutor aí. Porque assim, a princípio ele parece ser mais um desses jogos de terror em primeira pessoa que a gente só caminha e só explora, e aí eventualmente joga alguma coisa em você, sabe? Que assim, nos jogos indie aí tem muitos desses jogos de terror em primeira pessoa. Mas aí é legal como ele vai te surpreendendo. Tem umas cenas lá envolvendo televisores no supermercado que eu achei muito genial. Assim, como você... É muito legal como você tem que lidar com cada entidade. Ele é realmente original dessa forma, assim, como ele faz isso. É de um estúdio chamado We Create Stuff e é distribuído pela Modus Games. Tem distribuído um monte de coisa legal. Que nome bacana, nós criamos coisas. Baita jogo, cara, disponível em todas as plataformas e saiu faz um tempinho no PC, mas como recentemente recebeu atualizações aí para melhor desempenho, etc, eu achei... Será que é carão no Play? Ó, no Steam custa 60 pila, 65,99. Se é 60 no Steam, deve ser uns 200. No PlayStation, o dobro. E tá muito bem traduzido pro nosso idioma, que também é algo sempre importante. Só legenda ou tem dublagem? Dublagem em inglês. É só inglês, texto mesmo. Só é jogo indie, né, Romulo? E ó, a trilha sonora do jogo é muito boa. E eles destacam quem é o compositor. É um tal de The Living Tombstone, que eu não conhecia, fui atrás e o maluco é famoso aqui na descrição do jogo no Steam, né? E o ícone da internet, The Living Tombstone. Então eu acho legal essas parcerias acontecendo, né? De atrás disso. A gente tem muito fã aqui do nosso podcast que acompanha a gente aqui, que sempre fala de música, né? Então se você for atrás aí de The Living Tombstone, você vai cair em caminhos muito interessantes. Estou vendo aqui que é uma dupla, na real. Porra! É uma dupla de compositores, os caras manjam do terror. Bom, fica a dica aí pra quem curte sons aí e ir atrás do... Será que são irmãos? Não sei, talvez. Eu vou pesquisar mais sobre eles, quem sabe a gente volte pra eles no futuro. Próximo jogo é um jogo espanhol de um estúdio chamado Pêndulo Studios. Eu já tinha jogado um outro jogo desses caras que eu gostei muito, chamado Yesterday Origins. É um adventure bem cabeçudo, bem difícil, assim. Esse aqui, ele carrega nada mais nada menos que o nome Alfred Hitchcock no título. Alfred Hitchcock's Vertigo. Porra! Vertigo é o corpo que cai, né? Um corpo que cai, que é considerado por muito crítico por aí como o maior filme de todos os tempos, né? Lá vai as traduções nacionais, novamente. Vertigo, um corpo que cai. Eu acho que a pessoa que deu esse nome se baseou no pôster. Sim. Que é Mas então, como que você explica festim diabólico, que é rope, corda? Isso aí é péssimo. Na verdade, isso aí tava no Satanic Panic ali, né? Tava no Exorcista, no Bebê de Rosemary, era muito satanismo ali nessa época, então... Foi bem na época que foi inaugurada a igreja de Satã do Lavey, né, lá em São Francisco, né, The Black Church, né. E chamar corda, né, por mais que tivesse Hitchcock no nome lá, etc. Mas, assim, ele tem esse nome, mas ele não é a mesma história do filme. Que é, tipo, eu colocaria top 3 Hitchcock e O Corpo que Cai, assim. Que inova aqui James Stewart, né? Eu acho, e técnicas de filmagem desenvolvidas especialmente para esse filme, para simular essa coisa da vertigem, né? De você estar num lugar assim, mas o lugar não é como se o lugar não aceitasse você ali. Caralho, que descrição foda, meu. Nossa, tipo, o lugar parece que ele quer te empurrar, né? Quer te expulsar, é um efeito casa maluca. Assim, sai daqui, não quero você aqui, seu execrável, horroroso, sai. Nossa. E é meio assim, então partindo dessa ideia, a gente tem a história de um escritor que sofre um acidente de carro e quando ele acorda, ele desesperado atrás da esposa e da filha, só que não tem esposa e filha. E tipo, será que existe isso? Será que ele sofreu ali algum tipo de lesão no cérebro? Ou sei lá em que lugar, e aí ele passou a ter uma outra realidade, sabe? Passou a viver como se a realidade passada dele fosse outra coisa. E aí... É difícil pensar, porque geralmente quando você tem um trauma, às vezes você esquece, você não adiciona memórias, né? Você
subtrai memórias. Então, né? mas a partir do momento que você esquece, aquilo que sobra, quando você desenvolve, forma algo diferente nesse quebra-cabeça aí da... E eu tô falando isso porque é mais ou menos assim que o jogo segue, num esquema bem jogos adventure mais modernos, pós-Telltale, assim, mais simplificados. Então, o que pega mais mesmo não é aquela coisa cabeçuda de muitos itens e resolver situações e saber usar o item certo aqui e ali, mas mais de quick time events, simples, mas existem, e também de ramificações de respostas. Então, uma cena ali que me marcou muito no começo é a sessão de terapia dele. Inclusive, não à toa, tá um em SoundMind junto com esse Vertigo aqui. E o cara se tornou uma pessoa assim horrível, uma pessoa grosseira, uma pessoa. Não sei se era assim antes. A gente tem momentos ali para encaixar e entender qual é que era, como ele era. Mas o jogo ele também ramifica os próprios protagonistas. E eu achei um jogo muito bem feito, cara. E tipo, comparativamente ao outro jogo da Pendulum Studios que eu joguei, os caras têm avançado, assim, têm desenvolvido, sabe? Têm evoluído o seu estilo. Infelizmente, esse jogo não tem texto em português. E não faz sentido jogar esse jogo sem acompanhar a história. E não é aquele tipo de texto de jogo de RPG japa, assim, que tem a caixinha de texto, dá pra você parar e, sabe? Mas aqui você precisa ter um inglês afiado. Entendi, ele é constante, né? Tem francês, italiano, alemão também, mais alguns idiomas, mas infelizmente o português brasileiro não tem. Mas se você é fã do Hitchcock, cara, e fã de Adventure, eu recomendo. E ele tem partes, assim, bem macabras, cara. É bem imersivo o negócio. Quais plataformas? Olha, Romulo, todas, viu? Switch, aqui ó, PlayStation 5, Switch, PS4, Xone, PC, todas basicamente. Tem também Mac, né? Não é. Maravilha. Ó, no Steam ele tá custando 70 pila e tá em promoção. Ele é um jogo, é um preço razoável. É um preço cheio e é um jogo robusto, vamos dizer assim. Ele é, cara. Ele é um jogo, ele é assim graficamente muito apelativo. Ele é 100% dublado, uma boa dublagem. Não é um AAA. Mas eu diria que é um AA ali, viu? De verdade. É tipo um The Chant, assim? Isso, Aí. Basicamente. Eu Maravilha. diria que os mesmos valores de produção. Maravilha. Não, entendi. Dá pra entender, dá pra gente levar como um exemplo, né? Mais próximo. E dá pra puxar a galera pra ir lá ver o nosso esquema do The Chant também, né? Exatamente, pessoal. Que foi um jogo que pegou um espacinho especial ali no meu coração. Nossa. E, cara, vou te falar, esse jogo ele vai fundo na história do escritor aí, porque mostra até a infância dele, a relação dele com o pai, sabe, com os pais. Esse tipo de temática me pega, viu? Ed Miller é o nome do camarada. É bem interessante. Por que ele é tão escroto? O que houve com ele pra ele se tornar isso aí, sabe? Nunca é de graça, né? Sempre tem alguma coisa por trás, né? Tipo isso, exatamente. Pendulum Studios, dá uma olhadinha lá, vale a pena se você é fã de Adventure, os caras... Nome do jogo? Alfred Hitchcock's Vertigo. Alfred Hitchcock's Vertigo, é isso aí. E também aqui a deixa pra, né, porra, assiste aí um corpo que cai. Hitchcock. Hitchcock. Vou fazer uma camiseta assim, escrita assistam Hitchcock. Assim. Hitchcock é sucesso, cara, sucesso total. Vou fazer uma camiseta, assistam Hitchcock, é a cara do Zé do Caixão. O Zé do Caixão na silhueta famosa, assim. Né? Maravilhoso. E antes da gente ir pra fechar os jogos aqui, essa minha trinca de jogo indie, eu preciso falar de um jogo italiano chamado Saturnalia. É um jogo que vem muito na influência do folclore da região da Sardínia, na Itália. E ele é de uma equipe de apaixonados por stop motion, porque a movimentação dos personagens... O que pega assim de cara é a arte. Como se fosse algo de esboço, sabe, riscado, umas cores fortes e um tom de cor muito fora do real, assim, sabe? Que já dá uma impressão de sonho, uma impressão onírica da coisa. E aí essa cidadezinha onde o jogo se passa, ela tem uma história milenar. E o que leva os nossos protagonistas até esse lugar? Então a gente joga com vários personagens que coisas cada vez mais sobrenaturais começam a acontecer conforme a gente se adentra lá, vai adentrando na cidade, vai ouvindo o badalar do sino, vai tentando, cadê as pessoas? Estão na igreja, tá tendo uma missa, mas cadê? A missa tá fechada, a igreja tá fechada. É cada vez mais comum essa dinâmica de você jogar com vários personagens no jogo, né? Desde os jogos da Supermassive lá, é cada vez mais comum você não se ater apenas a um protagonista, né? Ô Rômulo,
Supermassive, Siren se joga com 10 personagens. Você tá me zoando, né? Não pode não citar o jogo querido, né? Mas o grande lance desse jogo é que ele tem uma mecânica que eu normalmente não gosto, mas aqui se encaixou muito bem, que é o lance do roguelike. Ou seja, é permadeath, os personagens morrem, e a história continua sem ele. E se você morre com todos os protagonistas, a cidade, sim, recomeça, você mantém tudo que você coleta de artigo de jornal, de informação sobre o folclore das cidades, tudo que você tem de informação, né? Tipo isso. E também se você desabilitou eventos importantes, resolveu quebra-cabeças, isso é mantido. Mas o grande lance existe uma entidade sobrenatural te perseguindo nessa cidade, e a cidade ela se reconfigura. Então aquele beco lá que você usou para escapar, ele se torna talvez um caminho sem saída, uma rua sem saída. Então é o roguelike colaborando muito no terror, para que a experiência seja nova. E não necessariamente está ligado ao fato de você recomeçar o jogo mais forte, ou com status melhores, sabe? Como normalmente mas com essa certeza de que vai ser uma experiência nova, porque a cidade é outra. Ela muda justamente para você não ter o vício de tentar fazer as mesmas coisas, talvez. Isso. Assim, dá para você desligar esse aspecto. Ele tem lá o recurso de acessibilidade que você desliga isso. E ele se torna um jogo mais convencional. Dá pra ir por esse caminho, caso você queira... Você tem uma puta de um recurso foda desse, vai desligar pra quê, né, meu? Romulo, dá opção, é sempre a melhor opção. Eu acho, sabe? Mas assim, esse jogo é especial, cara. Eu recomendo muito dar uma olhada. É de um estúdio chamado Santa Regione, de Milão. Ma che. Disponível em todas as plataformas também, porém não saiu no Steam. Deve ter rolado um acordo aí pra sair na Epic Games Store. É um plano meu pra dominar o mundo, cara. Você viu que todos os que você falou hoje tem pra todas as plataformas. E esse, a cereja do bolo, não tem pra Steam. Mas deve ter pra quê? Pra... Epic Games Store. Epic, né? É isso. É, a concorrência lá. Esse aqui, desses três, esse disparado é o que eu gostei mais, por ele ser mais diferente. Cara, eu coloco ele mãos dadas com o Mundial do ano passado. Lembra o tanto que eu falei desse jogo ano passado? Caralho, não, você sempre busca a parte mais artística, mais sensível nos jogos de terror, né? Sempre que a gente conversa sobre isso, é perceptível que quando você encontra um jogo que tem uma abordagem diferente artisticamente, você sempre dá um destaque maior. Eu fico lisonjeado de ouvir isso. É verdade isso aí. E é interessante que os caras que fizeram esse jogo, eles têm eles têm alguns, né? Mas o único que eu joguei dos jogos anteriores de Santa Regione é um chamado Wheels of Aurelia. Você já jogou esse jogo? Não. Cara, esse jogo você é um motorista de táxi e você vai ouvindo as histórias dos passageiros. É um tipo táxi do Gugu, assim. É extremamente estilizado, muito focado justamente na história dos passageiros, muito legal. Eu gosto bastante. Então, quando eu vi um jogo de terror dessa galera, eu pensei, alguma coisa muito diferente vem aí. E esse diferente tá em todos os aspectos do jogo, da trilha sonora, a animação dos bonecos, a própria arte dos personagens, o design de boneco, assim, sabe? A cidadezinha onde se passa o jogo e a coisa extremamente sinistra que você vai descobrindo do passado desse lugar, cara. Tipo, histórico mesmo, assim. Eu vejo, assim, de certa maneira, o terror, pra mim, particularmente, quanto mais próximo da realidade, melhor. Mas eu me permito também ter outro tipo de visão, como você mesmo disse, uma visão onírica, uma visão, diferente do convencional. Então, eu vou embarcar nessa aí, viu? Esse é o que eu recomendaria mais que qualquer outro, assim. Esse, de fato, é o que me pegou. Baita jogo especial. E aí, Rômulo, antes da gente ir pro Callisto, aconteceu um evento bem hoje, no dia que a gente foi gravar o nosso querido Gente Morta, né? Uhum. Não esperava, cara. Me pegou de surpresa e eu amei o teaser do Pânico 6. Eu fiquei maluco, cara. Você ficou procurando lá porque esse teaser, ele tem 1 minuto exatamente, né? Tem 60 segundos e ele se passa em Nova York, né? Isso, ou seja, os sobreviventes do Pânico 5,
eles não moram mais lá na cidadezinha de Woodsboro, né? Agora eles vão pra uma cidade grande. Sim. E se passa no Halloween. Que também não é comum a gente ver Halloween no Pânico, né? Assim, cena no período do Halloween. E que data mais maravilhosa. Auspiciosa, né? Auspiciosa para esconder um assassino com a Ghostface no meio das pessoas, né, meu? Assim que o Michael Myers também transita. É foda. Pelas vielas. Meu, eu fiquei maluco porque, ó, eu tava vendo e aparece o metrô, né, de Nova York, e a galera toda fantasiada. Então eu identifiquei o lobo do Creep, aquela máscara de lobo do Creep. Identifiquei o Pinhead, o Jason, o Beetlejuice. Quem mais? Só sucesso, né? Qual é o nome daquele filme maravilhoso que é uma menina que ela vai casar e, tipo, tem uma família. É tipo uma comédia, mas é terror. Muito gore, assim. Tem uma família que faz jogos de tabuleiro. E aí os caras. É da Samara Weaving, o Casamento Sangrento? Isso. Aliás, a Samara Weaving tá nesse filme, hein? Então, dentro do metrô tem uma menina fantasiada de noiva com um cinturão de bala. Tipo. É muito. Esse filme se chama Pânico 6, mas em algarismo romano, porque né, sempre foi número arábico mesmo, né? E aí eles pularam. O Pânico 5 se chama só Pânico. Decisão péssima. E agora eles botaram o 6, inclusive com a piadinha meio Resident Evil Village. Resident Evil 7 com o 6 ali no screen, né? No M. E tem, eu tô lembrando aqui, tem o Babadook também. Babadook. E eles fazem uma menção, cara. As frases que aparecem, assim, as frases de efeito, fazem menção a um dos slogans mais maravilhosos dos filmes de terror, que é no espaço, ninguém vai ouvir você gritar, do Alien. E aqui, tipo, numa cidade grande com 1 milhão de pessoas, ninguém vai ouvir você gritar igual também. Tipo, é o extremo oposto, assim. E é aquela coisa, cara, eu fiquei chateado, a Neve Campbell não tá nesse elenco, né? Foi polêmico lá quando ela disse que não faria parte, porque ela não quis aceitar o acordo de grana lá, e aí um monte de ator falou, meu, paga o que ela tá pedindo, paga, não existe Pânico sem a Sidney. Concordo. Inclusive até o Matthew Lillard lá, que é aquela coisa maravilhosa de ator do Lillard. É o Salsicha, né? É o Salsicha e ele é o Stu, né? O Stu, assassino do primeiro filme. Eu adoro o Matthew. E aquele outro ator lá, que parece o Johnny Depp cover. Johnny Depp dos pobres. Eu lembro, cara, o Matthew Lillard na terceira temporada de Twin Peaks, cara. Tá louco, me pegou muito. E por falar em Twin Peaks, aí eu fiquei muito chateado, muito triste essa semana que o Ângelo Badalamenti faleceu. Grande compositor de cinema, grande colaborador de David Lynch, grandes amigos, né, David Lynch e o Ângelo Badalamenti. Ele compôs vários dos filmes do David Lynch, inclusive compôs Twin Peaks, a música tema de Twin Peaks, das músicas mais identificáveis, mais reconhecíveis da sua obra, né? E, cara, eu fiquei chateado, fiquei triste, assim, e tipo... o David Lynch faz anos, desde a pandemia, que começou a pandemia e tal, ele faz vídeos sobre o tempo. Ele grava, assim, da casa dele, falando, hoje tá sol, hoje tá neblina, hoje... e aí o vídeo desse dia que ele faleceu foi de partir o coração, assim. Tipo, No Music Today, foi... Tipo, um vovozinho, assim, triste, assim, sabe? De ter perdido um grande amigo. Fiquei chateado. Parceiro, né? Parceiro de obra, né? Pois é, mas aí Pânico 6 já sai em 2023, lá nos Estados Unidos, pelo menos dia 10 de março. Tipo, vai sair um Pânico por ano agora. Eu não vejo muito problema. É a galera que fez o Pânico 5 mesmo, que deu muito certo, fez muito sucesso, muito dinheiro. E temos de volta também a das maiores celebridades de 2022, que é a Jenna Ortega, né? A Wandinha, pô. A Wandinha. A Jaque. A quartinha. A Jaque, ela é muito... a Jaque, quem tá ouvindo agora é minha esposa. Ela é muito boa de fisionomia, né? E eu não me liguei que a Jenna Ortega fez X. Sim, ela é da equipe, né? Ela é a minha namorada do cinegrafista do X. Ela fez X, fez Wandinha e fez Pânico, cara. Então ela tá estouradaça, essa atriz. Topo. Tá, com certeza. No topo. Com certeza. Eu não pensei que ela fosse sobreviver ao Pânico 5 não, mas tá aí ela, firme e forte. Ué. Mas aí, Rômulo, vamos lá? The Callisto Protocol. Vamos primeiro agradecer aí o pessoal da Tel Games, né, que enviou pra gente, né?
Exatamente. O jogo aí pra gente poder testar e tirar nossas conclusões aí. A gente jogou a versão de PS5, tem sido muito falado sobre problemas de performance em outras plataformas, especialmente no PC. Sim. Eu particularmente não tive, assim, que comprometesse o jogo de nenhuma maneira, até porque imersão, né, ambientação é um negócio muito chave em jogo de terror, e qualquer coisa fora do lugar ali realmente tiraria você do momento. Não aconteceu. E esse jogo é, de fato, assim, na minha concepção, um trem fantasma extremamente brutal. E assim, né? Descontrolado. Da galera que fez Dead Space. Então é isso que mais não, se diz, né? Na verdade, cara, é o sucessor realmente espiritual de Dead Space e de todos os Dead Spaces ali. É um negócio. Até mais do que deveria. Tipo, na verdade, depois que a Visceral Games fechou, e a EA fez. Como que consegue? A façanha de fechar o negócio. O Glenn Schofield, que é o criador do Dead Space, que já trabalhou em vários Call of Duty, o cara é veterano da indústria AAA aí. Ele fundou esse estúdio, Striking Distance, que, pô, não dá pra falar que é um estúdio independente. Nasceu assim, porém veio aí injetado dinheiro da Krafton, do PUBG, né? Por isso que esse jogo é um AAA, cara. Isso aqui é um jogo de terror AAA, né? É mais um fruto do sucesso de Resident Evil 2 Remake, de Resident Evil 7, que isso aí desencadeou um sem fim de jogos que a gente tem visto e veremos mais, muitos ainda, né? Tipo, é aquilo que a gente fala bastante aqui. Se vai ter um remake de Alone in the Dark, se vai ter um remake de Silent Hill 2, se vai ter um remake de Dead Space, não tenha dúvida, é por conta do sucesso de público e crítica de Resident Evil 2 Remake, de Resident Evil 7, etc e tal, né? Voltou. Os jogos indies nunca deixaram. Os jogos de terror sempre estão aí, cara. Nunca deixaram de acontecer, nunca deixaram de ser relevantes. Só que agora eles estão vindo mais à tona. E estão tomando proporções mais palatáveis em termos de produção multimilionária. Cara, a gente nos últimos. Principalmente na época da pandemia aí, começo da pandemia, desde o começo, né? De antes da pandemia, quando a gente começou a gravar o Gente Morta, o que saiu de jogo fudido de bom, de terror, né? Não tá. Não só AAA, como a curadoria que você faz aí com os jogos indies também, cara. É absurdo, cara. Perto de um passado recente aí que a gente só tinha mesmo mais os famosos e dificilmente a gente tinha acesso a jogos indie de terror aí. Não, e os famosos ali tripudiando, né? Os famosos ali meio que desnorteado, meio que no vertigo da história, tipo Resident Evil não sabendo pra onde ir, Silent Hill não sabendo pra onde ir, Fatal Frame sendo abandonado. Teve um período bem sombrio pra jogo de terror ali no PS3, 360, mas sempre teve. Só que você tinha que ir um pouco mais fundo aí nessa busca. Tinha que dar um mergulho mais profundo, em águas profundas, pra citar o livro de meditação do David Lynch, do meu guru mentor da vida. Você é alguns, né, Max? Você tem. O Lynch é um deles, né? Cara, você sabe que eu fiquei tão abalado com a morte do Badalamenti que, cara, quando o David Lynch falecer, vai ser meio que como quando o David Bowie faleceu. É foda, né, meu? Que foi a vez que eu chorei, tipo, 2 vezes eu chorei quando famosos morreram. Tipo, eu fico muito abalado quando famosos que eu gosto, artistas que eu gosto falecem, mas quando o David Bowie, quando o Mojica faleceram, eu fiquei zoado, cara. Engraçado, comigo eu também tenho isso, mas é mais na parte de música, assim, né? Então, por exemplo, quando o Neil Peart do Rush morreu, assim, o batera do Rush, assim, me pegou, assim. Eu não consigo ouvir o Black Star até hoje, o disco do David Bowie, o último. Não consigo. Aquilo é um epitáfio, né? Cara, eu não consigo. Toca o primeiro acorde, eu choro. Aquele disco é um epitáfio, assim, ele sabia que ele ia morrer, e ele fez aquela obra conscientemente, e, nossa, cara, eu tô todo arrepiado aqui, Max. Todo arrepiado. Sabe que eu tenho a tatuagem do Bowie aqui, e eu fiz junto com meu grande amigo, irmão Fabiano, justamente na semana que ele faleceu. A gente fez a homenagem, que é tipo Bowie escrito com estrelas, né? Igualzinho tá na capa do Black Star. Mas, Callisto Protocol, Romulo. Callisto Protocol, altas expectativas pra esse jogo. Desde que foi mostrado pela primeira vez, é impressionante esse jogo ter saído pra geração passada também, ou seja, Sim. PS4, Xbox One,
Porque ele é muito, muito impressionante graficamente, visualmente. Eu não acho que é tão impressionante, porque nós temos o exemplo aí, por exemplo, de quebra de geração, de passagem de bastão, né? Tem um grande exemplo aí de The Last of Us para Play 3, né, cara? Ah, mas tem também os Residentes, né? O Village saiu pra PS4, cara. Tipo. Sim, Né? sim, não. sim, sim. Mas o que eu quero dizer, tipo, é um estúdio. É claro que a gente é veterano, mas é um estúdio novo. Né? De uma equipe que está se conhecendo. Tem bastante gente que trabalhava lá na Visceral, mas tem muita gente nova aí também, digo. Pra formar essa equipe, eu acho que eles entregaram uma obra muito concisa e consciente. Não, mas esse eu é acho bom. que Pegaram os caras que é macaco velho lá e uma galera que tava com gana de fazer e fizeram um puta jogo. com certeza. E é um dos jogos mais brutais que eu já vi, cara. Ele excede no grafismo, ele é muito explícito, extremo. Na hora Ele é das nível. mortes, né? Ele é nível os X-Ray Movies dos Mortal Kombat. Sim, nossa, eu ia falar isso agora, cara. Não é? Os Fatalities, né? Cara, nossa, eu ia falar isso, juro pra você. Pô, tem uma parte lá, tem uma morte lá, que é quando tem aquele bicho de duas cabeças lá, de dois corpos, que ele pega, ele joga você no chão, aí com o pé ele quebra seu braço, estoura seu outro braço, depois estoura sua cabeça. Cara, é muito... Ó, deixa eu aproveitar que você falou desse um dos monstros mais legais do jogo, e é cheio de monstro legal nesse jogo. Legal pra quem, né, cara? Rapaz, não, eu gosto do design do monstro. eu sou... Cara, eu sou apaixonado, eu sou tal qual o Guillermo del Toro, eu sou apaixonado por monstros. Mas deixa eu aproveitar, tipo, o designer de personagens de monstros nesse jogo é um brasileiro chamado Glauco Long. Sabia disso? Não. Ele é diretor de personagens, ele trabalhou com o Rafael Grassetti na Naughty Dog e agora tá trabalhando na Striking Distance e ele é um baita artista que esses monstros aí, você tem que tirar o chapéu pro Glauco. Porque o cara é fã, e tipo, a gente cita Dead Space, é impossível não citar Dead Space. Não tem como. Mas você sabe o que mais me pegou esse jogo, cara? Pra mim ele foi Enigma de Outro Mundo, de mãos dadas com Alien Ressurreição, assim. Não, o Dead Space já tem o lance no espaço você não pode gritar, né? Você não tem pra onde correr. E é exatamente isso. E você pega, como você tá falando do design de monstros aí, ele mantém muita coisa do Dead Space. Por exemplo, tem monstros que você dá tiro na cabeça e o bicho não morre. Tá, você mas não aí vai... assim, não, cara, aí tem que pegar um ponto que, tipo, ele excede. Ele excede em ser sucessor espiritual, como você chamou, eu não gosto muito dessa expressão. Mas, porra, lá, chute de tentacles. E chute de limbos. Tipo, o menu não precisava ser tão idêntico. As coisas não precisavam. O jeito que mostra a vida, o pisão do boneco, certas coisas não precisavam ser tão idênticas. Porém, o combate corpo a corpo, o CQC ali do Snake, o melee do negócio. Ah, eu amei. É o grande lance, cara. E o combate, né? é brutal. O combate desse jogo é bruto. Bruto. E quando você domina a esquiva. Tiro de curto alcance, um negócio meio John Wick, assim, né? E o bastão de choque, cara. É bastão, foda. chega na hora que dá que seria tipo um quick time de tiro. Aí você dá o tiro, aí você já esquiva, o bicho vem, é bastão, combinho, faz combinho no negócio. E aí, assim, sai um tentáculo tipo da boca do bicho ou do peito, do estômago. E se você não acerta o tiro a tempo. Ele cria uma casca e aí fica super resistente. Quando você enfrenta 2, 3 ao mesmo tempo, o negócio fica complexo. Você chegou a pegar todas as armas? Peguei todas. Eu peguei todas, mas assim, uma coisa que achei interessante é que você absolutamente você não consegue evoluir todas as armas num gameplay só. Não tem como, não tem dinheiro suficiente, não tem os créditos de Callisto suficiente. Você tem que escolher seu caminho, você tem que ver, porque quando você chega na evolução máxima da arma, ela ganha um tiro secundário. E é legal o lance da impressora 3D, mas lá, a história do jogo. Tem lá, a gente joga com um personagem chamado Jacob, que ele tá levando uma carga. Ele é um piloto, né? Um piloto de carga mesmo, né? É um caminhoneiro do espaço. Caminhoneiro espacial, excelente. É isso aí. Tá lá o carga pesada da Graneiro chegando. Callisto é uma lua de Júpiter. Né? Sim. Já imaginou se os malucos traduzem o nome do Jacob pra Bino? Se você falar pra Jacó. Bino, a cilada Bino. Aliás, esse jogo tá com texto no nosso idioma, tá? Inclusive, tudo que tá escrito no cenário tá traduzido, que eu fiquei bem impressionado. Nossa, eu tava falando isso com a Jaque tava vendo eu jogar. Eu falei, cara, é muito foda. Eu falei assim, o que você tá vendo aí, né? Eu falei, tá tudo em português. Eu falei assim, mas isso aí é um cenário, mano.
Os caras traduziram É raro os acontecer. bagulho Sabe, que tá escrito no cenário, tá o ligado? Silent Hill Downpour, cara, tinha isso. E me marcou muito porque eu fiquei chocado de ter a tradução do que tá lá com a fonte, com a textura, a arte, sabe? É Sim, raro. exatamente. É raro. Os caras tiveram que fazer um cenário, um pré-renderizado, diferente. E vamos combinar que o nosso idioma tem cedilha, tem tio, né? Sim, exatamente. Então, assim, ele tá levando essa coisa lá, e aí enquanto ele tá prestes a chegar lá em Calisto, que na real Calisto virou uma grande penitenciária chamada Ferro Negro, Black Iron. É. Ele é abordado por tipo piratas espaciais que querem roubar a mercadoria. Sim. E aí tem umas cenas já muito assim intensas, né? Aquela coisa explodindo e aí a gente controlando o boneco, um negócio meio Naughty Dogiano assim, né? E aí parece mesmo, parece. Não é total, cara. Essa entrada dos Uncharted da a Naughty Dog ainda tá influenciando, eu não acho isso uma coisa muito boa, não, pra ser muito honesto, né? Ficou bom no jogo, pô, ficou bom. A gente só põe pra frente, né, Roman? Tipo, mas beleza. Vai desviando ali, né? Tem uma parte que você cai num buraco enorme, você tá numa puta de uma queda, aí você tem que... legal essa parte, né? Eu gosto. Eu gosto porque, cara, tipo, o que fazem com esse Jacob dá até dó, cara. Ele basicamente vira uma carne moída nesse jogo, assim. Não, é uma cilada Jacob, né? Porque o cara tava de boa. Na verdade, nem tanto, né? A gente, tipo, você vai explorando a história, você vai vendo que o cara, ele é mais, assim... Como posso dizer? Como você pode dizer? Inescrupuloso do que parece. Ele sabe mais do que aparenta saber. Não é tão inocente quanto parece. Pois é. Porque assim, além disso, além de ter essa chegada da carga, tem ali o copiloto dele assistindo um noticiário de que em um outro lugar ali próximo, outra lua ali de Júpiter, teve uma invasão terrorista. E será que aquela personagem que aparece lá, que curiosamente é só a Kimiko do Lost Boy, do The Boys? Igualzinha, né? Não, é a atriz, né? É a Karen Fukuhara. Assim como o Jacob Lee é o Josh Duhamel, do Transformers lá. Então eles pegaram o rosto, o mocap, a voz dessa galera aí, no esquema meio Death Stranding. Né? Inclusive o Josh Duhamel, eu me lembro daquele filme que teve uma tentativa de boicote aqui no Brasil, o Turistas, lembra? O filme que se passava em Ubatuba. Lembro. Que eu fui assistir no cinema e fiz questão de dar bilheteria pro filme. Assim, que boicotar, tipo, ninguém... bom, deixa, que é outra questão. Mas é isso, né? Então tem a Kimiko, que é a Karen Fukuhara, adoro essa atriz e adoro a Kimiko no The Boys, amo de paixão, e o Josh Duhamel, né? E aí, tipo, é isso mesmo? O que ela foi fazer lá? O que estava acontecendo nesse lugar? Que um monte de gente foi morta e tal. E aí quando ele chega lá, e ele tem uma queda, né, brusca, assim, não tem uma aterrissagem tranquila na Lua, no satélite lá de Júpiter e tal. O maluco é simplesmente botado dentro da cadeia, raspa a cabeça dele, bota um chip na nuca e é isso mesmo, cara. Não, ele chega lá e não, gente, eu sou piloto. Não, vocês estão muito loucos? Não é, tudo muito rápido. O maluco já vai pra Oz, já vai pra Oz. A maneira deles identificarem os prisioneiros, né, é com a interface de vida, né, que eles colocam no pescoço do cara. A mesma coisa que tinha na coluna vertebral do Isaac no Dead Space, né? Que é um medidor de vida. Né? Aí. Só que era o pescoço. Então é um implante, o cara faz a seco, né? Os caras metem o bagulho é brutal. Como é que é? Na medula do cara, né, velho? E aí ele vai preso, e aí pouco tempo depois que ele tá lá, encarcerado, tudo começa a explodir, tudo começa a pegar fogo, monstro pra todo lado, as pessoas começam a se transformar em monstruosidades. E tipo, que diabo tá acontecendo, né? E aí você faz uma parceria ali inusitada com outro detento pra ver se chega em algum lugar. E aí você vai explorando. Esse é um jogo, cara, que tipo... Ele é um horror de sobrevivência, mas ele vai sempre te empurrando pra frente. Ele não tem backtracking, que é uma característica de horror de sobrevivência, e ele não tem quebra-cabeça também. Puzzle, não tem. Ele é extremamente linear. Ele é linear. Às vezes na história, você vai num caminho linear mesmo, pra frente. Aí tem uma bifurcação, mas é uma bifurcação curta. Que aí você chega até o ponto que tem algum item, aí você volta e continua no linear, né? É aquela bifurcação de dungeon de RPG japonês, né? Exatamente. Que te leva pra um baúzinho... E você, sem tirar nem pôr, é isso aí. Só que assim, cara, pra você chegar nesse... Tem os baúzinhos azuis que você usa o Stasis, que é tipo... Cara,
é excessivamente idêntico, Romulo. Às vezes é meio ofensivamente idêntico, tipo... Eu não vejo problema, não. Ah, cara, é demais. Eu acho que ele se prendeu a isso e ele não pôde explorar a si próprio. Cara, mas ele não encontrou... Não, mas calma. você entende o que eu tô dizendo? Ele não encontrou espaço pra criar a sua própria identidade. Eu achei isso um tanto complexo. Ele faz tudo muito bem. Não me entenda mal, tipo... Gráfico é absurdo, cara. Absurdo, assim. Mas o que me pega de fato, paisagem sonora aliada à trilha sonora, constantemente tenebroso. Você fica constantemente tenso. Sim. Mas ainda assim, eu acho que ele deveria ter sido mais ele mesmo. Ele deveria ter, sabe, tipo, vai filhão, vai que, sabe, seja você mesmo, sabe, tipo, vai. Acredite no seu potencial. Acredite no seu sonho, sabe, tipo, quebre os grilhões da sociedade, no caso Dead Space, sabe? Tipo... Não, cara, mas porra, não tem como não ter... Eu entendi que você falou que é excessivo, né? Mas não tem como não ter essas homenagens, vamos dizer assim, né? Não é homenagem, o negócio é igual mesmo. Assim, mas é difícil, cara. É errado da minha parte esperar isso, porque o jogo desde sempre foi anunciado dessa forma. Então não tem, tipo, eu não tô indo ver um filme de terror esperando uma comédia. A gente tava esperando o novo Dead Space. Vamos falar a verdade. Ele entrega, cara. Ele entrega, sim, né? Sim. Vai ser muito interessante. Muito do lance a gente tá falando da linearidade, assim, é linear. O negócio é linear. Você vai pra frente, chega umas horas que você empaca ali, porque eu vou dizer uma coisa muito importante, cara. O nível de dificuldade, ele realmente influencia muito. Assim, fazia tempo que eu não morria tanto em um jogo de terror. Assim. Mesma coisa eu. Eu tentei jogar no mais difícil, cara, não dá, velho. Mas ó, vou te falar, Romulo, tem isso. O combate é brutal e é difícil. Porém, o jogo às vezes acha que você é um tonto, assim, porque ele bota assim umas setas, umas pinturas que eu fico ofendido com essas coisas. Isso tem acontecido muito em jogo. Isso tem acontecido muito em jogo. Mas isso sempre tem recadinhos nas paredes. Mas é um saco, cara. É evidente que o caminho é aquele. Pra que tem que ter uma seta gigante? É ridículo, cara. Isso aí é muito bobo. Elevador, né? Pra cá. Ah, para, cara. E assim, aí é cheio das frestas, né? Que ele passa, e aí ele vai ali no tubo de ventilação. E, tipo, eu entendo que tem o lance do loading, tem que ter um lance pra ajudar nesse aspecto e tal, mas... Cara, você se sentiu loading? Eu achei imperceptível. Não, ele tem loadings, ele tem tela, vai pro preto às vezes. Não só quando você morre, mas às vezes vai sim. Especialmente entre capítulos. Imperceptível. Mas ele tem muita fresta e muito 8 capítulos, duto... né, se não me engano, né? Ah, eu não sei, cara. Mas ele tem muita fresta e muito duto de ventilação que às vezes cansa e às vezes quebra esse senso de tensão constante que esse jogo faz muito bem. Uhum. Porque o Jacob, ele é um personagem participativo, ele comenta, ele fala, ele geme, ele grita. Ele não é tipo o Isaac no primeiro Dead Space, que é mudo. Que isso vai mudar no novo, né, inclusive. Já foi dito. Uhum. E por isso mesmo, eu acho que o senso de tensão constante é quebrado nesses momentos, assim. É quebrado nessa quantidade excessiva dessas frestas, desses cantinhos que você... Eu, pelo menos, assim, eu joguei por sessões longas. Eu terminei esse jogo em umas 10 horas, mas teve um dia que eu joguei, assim, madrugada dentro. E isso me pegou e era uma hora que eu apertava o botão e ia, sei lá, tomar um café, ou, sabe, ou dar uma esparecida, porque eu quero que um jogo de terror me faça ir tomar um café e dar uma esparecida, porque eu não tô conseguindo mais jogar de tão tenso que eu tô. Raramente isso aconteceu, esse jogo não fez isso, infelizmente, gostaria que tivesse feito. Comigo fez em matéria de dificuldade de matar bicho. Então, assim, eu morria, aí eu parava. Tem os chefões tensos, né? Tomava uma água, aí voltava e morria. Mas ó, eu particularmente acho um bom terror, um bom jogo de terror, uma super produção. É tipo, eu comparo esse jogo ao Halloween de 2018. No sentido de que, assim, eu não gosto muito do Halloween de 2018. Eu gosto. Mas assim, o fato da gente assistir um slasher tão bem produzido assim é um deleite por si só, entendeu? Todas as minhas picuinhas com o filme, por causa disso, por causa daquilo, é tudo secundário perante o fato de eu estar ali assistindo um puta filme bem produzido, bem feito, bem dirigido, bem atuado, sabe? Com certeza. É o caso. E a gente teve sorte realmente de jogar no PlayStation 5, porque eu tava dando uma olhada nos vídeos assim, e de vez em quando eu sempre acompanho o Edu, né? O BRKS Edu, né? Que inclusive é um camarada meu particular, né? Pessoal, né? E aí eu já tava falando com ele, eu perguntei pra ele o que ele achou, né?
no WhatsApp. Ele gosta de jogo de terror? Ele gosta bastante. E aí, ele falou assim, dá uma olhada que eu fiz uns primeiros impressões. E eu fui olhar, cara, ele tava jogando no PC, de 5 em 5 minutos ele parava para falar um detalhe que tava tirando a imersão dele. Ou era a legenda que passava em cima de outra coisa. Péssimo, hein? Ou era muito glitch. Muito. Mas, e o cara tem uma puta de uma máquina foda, eu acho que é a melhor possível. Então. Mas muita gente reclamou, tipo, o Twitter do Callisto Protocol, ele respondia muita gente que ia lá apontar problema. Eu vi muita gente tirando foto e fazendo vídeo do glitch e ele respondia, não, a gente tá trabalhando pra que... E é isso, cara, eu acho que, tipo... mas é um Cyberpunk novo, cara? Não, Rômulo, não é fácil você fazer um jogo, seja lá do que for, pra tanta plataforma assim ao mesmo tempo. Mas não é um jogo que foi feito em um ano, cara. Não tô dizendo isso, eu tô falando que existem equipes, tem terceirização de porte, cara, a galera que é agregada, não sei se aconteceu isso, o caso, aparentemente não, pode ser que agora sim, pode ser que agora eles tenham contratado gente especializada em portar jogo, justamente por conta de todas essas reclamações. E é triste. É triste que, tipo, esse tenha sido o maior dos debates acerca de um jogo que eu particularmente acho um jogo de terror bom. A gente teve sorte. Que a gente pegou a plataforma. Assim, eu peguei eu quando fui falar com o pessoal da Tel Games, eu pedi o do PS5, porque antes do lançamento, a Striking Distance lançou lá no canal de YouTube vários vídeos documentários sobre o processo de criação do jogo. Muito legais, recomendo. Inclusive, existe podcast também da história do Callisto Protocol, que eu não ouvi porque eu não sou muito de ouvir podcast, mas um grande camarada meu, deixa um abraço, né? Ironicamente. Eu não sou, cara. É uma mídia que eu não consigo consumir, apesar de estar eu aqui, né, na atividade. Mas um grande camarada meu, o Dans, deixa um abraço aqui pra ele falou pra mim que é absurdo, absurdamente fantástico. Então, muito do pano de fundo que não tem aqui nesse jogo é agregado dessa forma. Tá lá nesse podcast, muito bem produzido, que realmente leva a história a fundo e tal. E é uma pena, cara. É uma pena que isso tenha acontecido, tenha tirado o brilho desse jogo, porque eu acho ele legal. O final dá a entender que vai ser franquia sim, que teremos aí logo um anúncio de 2. Eu espero de coração que sim, eu espero que a Krafton tenha ficado feliz com o desempenho do jogo para injetar mais dinheiro ainda na Striking Distance, ou então que eles façam um novo jogo de terror, porque esses caras manjam de terror. E cara, uma coisa que eu preciso falar, movimentação do Jacob, gosto muito do fato dele ser lento, do fato dele não ser... A gente nem sempre precisa jogar com super-herói, com personagens super ágeis e com controles ultra responsivos. Cara, mas aqui, de vez em quando ele dá uma virada, é meio... Eu gosto do peso dele, eu gosto dele não ser perfeito, eu acho que isso colabora muito com o terror. Eu acho que o terror... O Keishiro Toyama disse uma coisa que me marcou muito, que tipo, o terror na geração 32-bit, 28-bit, era mais fácil, entre aspas, fazer terror, porque a precariedade técnica de controle colabora com o terror. Colabora com o fato de você temer mais os monstros. Caralho, é foda, né? E aí a gente vai para aquela velha história do fog, né? Da neblina do Silent Hill, que era um artifício para você economizar cenário, cara. Quem sabe mais transformar a precariedade em terror do que essa galera aí? É foda, isso aí, meu, você tá de brincadeira. São mestres, né? São. Os verdadeiros arquitetos do terror videogameístico, né, cara? Então sabe o que tá acontecendo? Tá acontecendo essa explosão do terror retrô em videogame. Que, tipo, existe a tecnologia para fazer um jogo tipo esse, mas muita gente prefere dar muitos passos para trás e simular o precário de antes. Que era o que causava a estranheza, o mal-estar. Essa coisa da gente não ter um controle cirúrgico de cada movimento do boneco que a gente tá acostumado. A claustrofobia. É isso aí, meu irmão. É isso aí mesmo. Mas ainda, reforço. O que eu mais gostei desse jogo é a paisagem sonora, são os barulhos, os ruídos, os rastejares, os gritos. O fato de que se você tenta escapar dos monstros, eles vêm atrás de você pelos dutos de ventilação, por diabo, ele vem. Ele sobe escada, os monstros. Então, assim, gostei, recomendo. Eu acho que quem é fã de Dead Space precisa dar uma chance pro Callisto. Não, precisa dar uma chance, não. Quem é fã de Dead Space tem obrigatório, que jogar. É obrigatório. E outra, vai ser muito interessante conversar sobre esse jogo de novo. E aí eu convido você a gente fazer essa conversa de novo, ter uma conversa de novo sobre isso, um segundo momento, depois do remake do Dead Space. Vamos ver. Mas é isso, então. Fica aí os nossos comentários lá no youtube.com/masquerror pra gente falar sobre o Callisto, falar também sobre Dead Space, falar sobre expectativas pro remake.
Qual que é o seu Dead Space favorito? Você sente falta da franquia? Será que a gente vai ter um novo grande momento do terror espacial em videogame, com vários jogos acontecendo? Espero que sim, de coração. E é isso, Romulo. Vamos para os comentários. Vamos para um momento feliz, felicidade plena. Os comentários do nosso último episódio, que foi o Eu City Morta, número 47, onde a gente falou sobre The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me, certo? Exato. Posso pegar o primeiro aqui, então? Fica à vontade. Ó, o camarada João Caldas dizendo assim: sobre The Devil in Me, fico feliz de ouvir por esse horror ser bem pé no chão. É algo que gosto bastante. Aí, tipo você, Romulo. E é o primeiro da Supermassive com essa vibe, com certeza, cara. É o primeiro jogo deles. Tirando o Hidden Agenda. Você chegou a jogar o Hidden Agenda? Não. Você chegou a jogar, Romulo? Ele é uma história de serial killer. Ele não tem nada de sobrenatural. E ele é aquele esquema do Link Play Link, aquele jogo. Aquela época que a Sony tava inventando de jogar jogo pelo celular. Sim. Você controlava pelo celular, tomava decisões no celular, mas o jogo tava ali na TV, né? Como um outro jogo. Vale a pena, o Hidden Agenda é legal. Espero que melhorem a cada novo game. The Callisto Protocol em breve, torcer para comentarem sobre. Podcast sobre programa Callisto, só do cara. Homenagem a você, então. E sobre Bram Stoker, Drácula, o filme eu acho muito legal e preciso ler o livro. Vou confessar uma coisa, cara. Eu gosto muito mais dos filmes do Drácula do que do livro do Drácula, que eu acho bem mais ou menos o livro. Por quê? Você acha que é muito descritivo? Eu acho que o Drácula é um frangote no filme, é um tanga frouxa, cara. No livro? No livro o Drácula é... Putz. Não. Esse safado. Você pega a Bela Lugosi, Christopher Lee e Gary Oldman, que é isso, cara? Os caras elevaram a outra categoria. Nossa, aquela cena lá do Gary Oldman metendo a navalha na língua, assim, né? Pra se controlar. Nossa, é absurdo. Nossa senhora, foda. Então, João, obrigado pelo comentário. Valeu, João. E vamos agora pro Gateiro Horrorizado. O Gateiro Horrorizado, que a gente se segue no Twitter lá. Esses dias ele tava com muita gente com fina. Um gatinho, né? Que ele tem muitos gatos, né? Esse é o nome dele, é porque ele tem muitos gatos. Tinha um gatinho que tava com problema lá, a gente deu uma compartilhada, ele conseguiu salvar o gatinho. Eu perdi, cara. Você sabe que eu tenho entrado no Twitter, Romulo, só pra... Eu posto coisa e vejo notificação de quem escreve pra mim. Não faço mais nada. Mas ia fechar o Twitter e acabar, né? Aí todo mundo tava abrindo o cu, né? Não era isso aí? Não, cara, é porque, cara, eu entro no Twitter, eu fico mal. Me dá gastura, eu fico deprê. Então, assim, eu só faço isso. Eu posto coisa e vejo notificação. Então, Gateiro, eu perdi isso, cara. É o chorume da internet. Ainda posso doar? Posso colaborar? Eu acho que o gatinho já tá bom, já. Tava que beleza. Precisava, mas ainda bem, né? Essa corrente do bem aí. Então ele mandou aqui, ó. Fala aí, meus camaradas. Corrente do bem com o Bon Jovi, lembra desse filme? E o Haley Joel Osment, né? E Ellen Hunt. Mano, a gente é uma enciclopédia. Ellen Hunt. Inútil, né, velho? Você que falou corrente do bem, eu prefiro corrente do mal. O filme é muito melhor. It Follows, né? It Follows. Eu gosto mais. Fala aí, meus camaradas. Infelizmente ainda não ouvi o cast porque minha vida anda. Só que ele, né? Deve estar difícil. Tava difícil mesmo, pelo que estava passando lá. E espero que seja melhor, viu, cara? Só queria dizer que vocês são ótimas pessoas e me proporcionaram momentos muito felizes ao conhecer filmes e jogos. Continuem com um ótimo trabalho. Gateiro, você é um cara, bicho, que você é iluminado, mano. Você... E hoje, você sabe que eu joguei o jogo dos Caça-Fantasmas com o Gateiro, Romulo? Sabia não. Os Busters, a gente jogou lá o multiplayer assimétrico. Inclusive, Gateiro, anunciaram hoje que vai ter novos fantasmas, novas fases pro primeiro trimestre de 2023. Vai ter uma atualização. Aí, ó. É um baita jogo, cara. É um baita jogo que todo mundo ignorou. Deixaram passar batido o novo Caça-Fantasmas. Um baita jogo legal, cara. Da galera que fez o jogo do Jason, inclusive. Fez o jogo do Jason? Não é da galera que fez Predador, não, né? É a mesma galera. Mesma galera, né? A iPhonic lá, a galera se dividiu. Tem gente fazendo Massacre, gente fazendo Caça-Fantasmas, etc. Mas valeu, Gateiro. Obrigado, Gateiro. Um abração. Espero que esteja tudo bem. Aí qualquer coisa, manda grita aí, hein? Grita aí. Comentário do Raul Vinícius, outro grande camarada. E aí, meus caros, quanto mais vocês na minha vida, melhor. Pô, eu fiquei completamente fissurado em Until Dawn e lembro a febre que foi no lançamento. Aí, eu tô falando pra você que o negócio é bom, Max. Você tem que saber essa sua visão aí, cara. Cara, a minha opinião, o meu gosto, ele é insignificante perto do Fred Mercury, cara. Tem o Fred Mercury, que ele nem era o Fred Mercury ainda, cara. Pra mim é o Mr. Robot, não é o Fred Mercury. Sim, eu adoro Man of Medan.
mas infelizmente ainda não joguei nenhum outro da franquia. Cara, se você adora o Man of Medan, eu acho o mais fraquinho de todos. Sempre estou no aguardo de uma promoção, mas nunca aparece. Acho que um bom tema para ser explorado em um próximo da Dark Pictures Anthology seria um terror medieval ou clássico japonês. Um terror? Nossa, não é medieval japonês, né? Um clássico japonês que tá dizendo é tipo Ring, tipo... Eu acho que esse terror, esse tipo de Ju-On. terror de fantasma. Ia ser foda, hein? Japa, Cara, é infinito, assim. Eu fico feliz deles irem pro sci-fi no próximo. Porque já vai dar uma mudada bem drástica. Sim. Queria comentar com vocês também sobre as minhas impressões de Smile, Sorria, né? Aliás, Sorria, a maior bilheteria do terror de 2022. Maior sucesso. Ainda tem... mas não vai passar o menu. O menu, né? A gente tem muito filme pra falar, hein, Romo? Puta, esse menu, meu amigo, ó... Tem uma cena nesse filme, meu irmão. Não vou falar agora, esquece isso aí. Não, é porque eu ainda preciso assistir. Não, então não vou falar, não. Então assista depois nós conversa. E um dos meus filmes do ano, que inclusive tá lá no Mais Que Horror dos meus filmes favoritos, é o Até os Ossos. Esse... Inclusive, deixa que aproveito aqui pra deixar o convite pra vocês irem lá assistir os meus vídeos de preferidos, né? Que é uma coisa à parte. O Desgraceira Awards é o casal aqui, eu e Rômulo. Sim. Os vídeos de preferidos e mais esperados do Gente Morta é padrão, tem que ter no fim do ano, não tem jeito. Vocês vão lá agora, assistam agora, porque não tem como não concordar com o seu primeiro lugar, cara. Mas, mano, não tem, velho. Ó, não vou falar qual foi. Você tá falando de filme, né? De filme. Não vou falar qual foi, só vou falar uma palavra, quem entendeu, não entendeu, quem não entendeu. Sagat. Puta que pariu, mano. Você, Romulo. Não é possível. Pra bom entendedor, um Tiger Uppercut é letra. Sabe uma coisa? A gente assistiu o trailer desse filme junto, hein? Foi foda. Foda. É verdade. A Vanessa só virou pra mim e falou: eu não quero nem chegar perto desse filme. Ó, fui no cinema com muitas expectativas no filme e infelizmente não tive minhas expectativas supridas. O que vocês acharam dele? Abraço, meus amigos, parabéns pelo trabalho top. A gente que agradece, Raul. Eu gosto de Smile, especialmente por ser filme de estreia do diretor. Gosto do papel da filha do Kevin Bacon lá, acho ela uma baita atriz e ela agora ganha muito destaque. Ela é filha do Kevin Bacon? Sim, senhor. Meu, tá vendo? É por isso que, cara, mano, puta, velho, nossa, mano, eu amo Kevin Bacon, cara. Não é? Eu acho que é a primeira vez que a Suzy Bacon é protagonista. Eu não lembro dela ser... O nome dela é Suzy Bacon. Ela fez o Era Uma Vez em Hollywood, né? O Mare of Easttown, que mais? Narcos, México... Mare of Easttown com a série com a Kate Winslet. Exatamente. Maravilhosa série, hein? Maravilhosa. Puta, que série boa. Da HBO, né? Não, ela não... desculpa. Foi errata aí. Lei do engano. Ela não fez o Era Uma Vez em Hollywood, não. Ela fez As Discípulas de Charles Manson. É outro filme do que tem o Manson ali. Que aliás, família, né? Eu acho muito bom esse filme. É o Charlie Sass. Esse aqui é focado mesmo na desgraceira lá. Gosto desse filme. Então, ela é uma das Manson Girls lá. Sim. Mas assim, o Raul, eu gostei do Sorrinha em algumas coisas, cara. Eu acho que a atuação dela é muito marcante, tem cenas muito pesadas. A sequência final e a criatura, e toda a sequência na casa eu amei. Eu não gostei da criatura. Não gostou? Não, você acredita? Não gostei, eu amei, cara. Agora, às vezes ele quase se torna cômico. Às vezes ele não conseguia embarcar em algumas sequências de loucura ali, especialmente quando vai pra efeito especial, muito... E eu tive um problema sério que eu até comentei aqui, que eu peguei uma sala muito mal educada, de um monte de molecada idiota, que comprometeu o filme pra mim. Foi péssimo, assim, uma experiência péssima de cinema, infelizmente. Sala cheia, o filme fez muito sucesso, de fato. Assistindo num cineminha do interior, cineminha de rua, foi muito bom, experiência muito boa, assistir com a dona Jaqueline. Pô, eu até comentei que nesse filme tem um ator que eu gosto muito, que é o Kyle Gallner, que ele faz o Joel, que é o policial, ex-namorado da Rose, né, que é o papel da Suzy. Eu comentei aqui, eu lembro de ter falado isso. E tipo, eu adoro esse ator, ele não tem destaque faz tempo, eu acho que se tiver um Sorria 2, que eu acredito que vai ter, porque foi muito sucesso esse filme, tem bastante espaço pra ele ser o protagonista. E, cara, ele faz ponta, assim, ele fez ali o Glenn no remake da Hora do Pesadelo,
que é um filme péssimo, porém ele é muito bom no filme. Ele fez um filme que eu acho muito bom de fantasma, chamado Evocando Espíritos. E eu, tipo, gostei dele no filme, sabe? Tipo, esse diretor aqui, que também é o roteirista, Parker Finn, porra, é o primeiro filme do cara, meu. Então eu acho admirável isso, assim, sabe? É verdade. O cara, primeiro filme do cara já é o maior sucesso do terror de 2022, sendo que a gente teve Pânico esse ano. Sim, Pensa não. nisso, né? Sim. O mérito é todo do cara. E assim, grandes bilheterias não querem dizer nada, né? Só quer dizer, digo, eu fico citando isso, né? Como parece, é por isso que o filme, por isso que eu gostei, por isso que eu desgostei. Só tô dizendo que, por conta disso, diria que é 99,9% de chance que a gente vai ter Sorria 2, essencialmente, assim, então... Não, isso aí a gente sabe, né? Fez sucesso, vendeu, já sabe, né? Pois então, Raul... Valeu, Raul. Obrigado por falar que o nosso trabalho é top. Top é você, meu amigo. E tem o Lucas Bruno aqui, ó, que mandou aqui, ó. Aí ele mandou a ordem dos jogos preferidos dele aqui, ó. Com foguinho e tudo. Eu nem sabia que dava pra fazer com foguinho, olha. Minha ordem é essa, ó, do melhor ao pior. Mas esses caras, porra, vai ter que ser o contrário. Tipo Faz o contrário. Que sem graça, tem que ser do pior pro melhor, pô, né? Começa de baixo, então. Mas você fala que eu sou burro, aí você vai xingar agora o ouvinte. Eu falei que você é burro? Que negócio é esse? Porra, Romulo, você tem que fazer do pior, né? É lógico, que emoção, tira a emoção, então, tem que ter emoção. Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou ler seu e-mail ao contrário. Por favor. Beleza? Então, assim, ó, do melhor ao pior, agora eu vou ler do pior ao melhor. O pior, pra ele aqui, ó, é o Man of Medan, o mais fraco de todos. Personagens meia boca, história mais empolgante que leite morno. Foi o que você falou, né? Eu acho fraquinho, porém eu gosto dos fantasmas desse... Aí já vai subindo aqui, ó. Little Hope. Eu acho ele uma delícia de jogar. Platinei recentemente. Acho que ele perde muito com o plot de ser tudo na mente. Apesar de ser bem feito. É tudo na mente, porém a gente sabe que o que aconteceu ali na vizinha de Salem é muito verdade. Né? Sim. E eu gosto muito, de novo, sempre bom lembrar. Esse Little Hope foi o primeiro jogo foi quando a Supermassive, ela se tornou de fato um jogo bom de jogar, como você disse aí. O personagem mais solto, a gente tem controle de câmera, não é aquela coisa robótica, assim, que me dava a impressão de por que eu tô controlando esse personagem? Pô, bota só tomada de decisão, bota só Quick Time Event, não tem que controlar. Mas aí ficou melhor. Aqui é uma evolução muito grande entre um jogo e outro, assim. E, assim, as criaturas do Little Hope são baseadas em Clive Barker, cara, em Cenobita, então é especial. Daí, o próximo aí, o segundo lugar, a medalha de prata dele é o próprio, né, do cast passado, The Devil in Me, aqui, que ele mandou que os personagens são legais, tem uma história boa e a cena no final foi tudo. Jamie, verdadeira Final Girl. E deixa eu falar, cara, assim, faz tempo que eu joguei, então deu pra assimilar melhor, bem. Pra mim ainda é o melhor elenco de todos os jogos da Supermassive. São os personagens mais bem escritos, mais críveis, mais interessantes. Não é aquela coisa puro estereótipo que a gente, pelo menos, estava acostumado até então. Isso não tem a ver com o fato de eu gostar do personagem ou não, eu criar um vínculo com ele ou não. Eu posso detestar um personagem e achar ele excelente. Sim. Que é o caso. Concordo. Tá. É ótimo elenco. E a medalha de ouro aqui, o pódio mais alto vai pro House of Ashes aí, segundo o Lucas Bruno aqui, personagem mais bem escritos e história mais empolgante com um final super épico. Ô Lucas, você jogou The Quarry? Depois me conta aí, que tipo, no meio disso tudo, desse tanto de Dark Pictures, eles lançaram outro jogo com a 2K, The Quarry, que é aquele de lobisomem, que eu gosto bastante também, que tem aquele elenco estelar da galera do terror, né? E que não me descolaram o código, que eu tô putaço nas calças, até hoje que eu quero jogar esse jogo, não vou ter que comprar. Eu tenho ele em disco aqui, mas eu tenho ele de Xbox. Mas você sabe que não dá. Eu vou comprar aqui um Xbox. Lucas, o meu problema com House of Ashes é que todo lance mesopotâmico lá é muito pouquinho, cara. Eu queria que tivesse mais. É basicamente uma cena. Como bons fãs de Exorcista, né, papai? Eu acho que eles podiam ter explorado mais isso e menos dos dias atuais. Mas isso é uma coisa minha, eu gostaria que tivesse tido mais. Inclusive, Max, eu tô fazendo uma decoração aqui em casa, né, com quadros, né? Então eu vou falar os quadros que tem aqui em casa, tá? Eu tô olhando para um quadro do Exorcista. Eita. Tem um do Hereditário. Ixi. Tem um do Midsommar. Tem um do Farol. Tem um da Bruxa. Tem um do X e tem um da Saint Maud. Carai. Quando você vier pra cá, você vem, né, em janeiro, né, visitar você e a Van, né? Sim, senhor.
por favor, venha um fim de semana pra gente assistir filme e vir passear aqui, né? Com certeza. Vou ficar muito feliz. Minha casa é sua casa, casa de vocês, por favor, cara, de verdade. Vai acontecer em breve. Que beleza sim. de... Você está muito bem acolhido aí, Rômulo. Aí. E tem aqui o... Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado não, agora quem vai ler é você, o Dexter. Quer furar, né? Aguenta aí, ó. O Dexter diz assim: bom dia, Maxon e Rômulo. Obrigado pelo ótimo conteúdo que vocês produzem. Já vou preparar um café enquanto ouço vocês. Valeu. Pô, Dexter. Que alegria. Cafézinho aí. A gente tem que que chamar agradece. nós pra tomar um café também aí, pô. A gente curte um café. Aqui é só os viciados em café, hein? E o Lessan mandou aqui. Esse jogo é bom demais. É bom demais. Cara, ele é mesmo, mano. Ele é. Foi sucinto. Lessan, parabéns. Foi exclamação, exclamação. Exclamação, exclamação. Sucinto, gostei. E por último, o Vitor, que vinha perguntando há muito tempo, né? Pedindo pra gente falar do The Devil in Me. Falamos. Agora ele quer que a gente fale do próximo. O que esperar de Directive 8020? Vitor, cara, eu fico feliz de ser sci-fi. Vai fugir muito da alçada da Supermassive. Os caras nunca fizeram nada nem parecido com ficção científica. Se vai ser puramente espacial, se vai ser numa espaçonave, se vai ser num planeta alienígena, tá tudo em aberto, tudo é possível. Então, o que eu espero é isso, cara, que nos surpreenda, mudando o jeito que a gente joga, assim como foi no The Devil in Me, que tem inventário, que tem uma série de coisas novas, né, pro que eles tinham feito até então. E que de fato eles abracem o diferente em muitos aspectos. É isso que é o grande lance das antologias, né? E eles têm feito um grande trabalho nesse aspecto. Agora, eu duvido que saia ano que vem. Eu acho que eles vão dar uma freada, porque esse ano saiu 2 jogos, cara. Eu não acredito que vai sair tipo outubro, novembro de 2023, não. Mas eu acho que sai. Mas sabe o que sai? O que sai, cara, foi um anúncio assim do nada, que me deixou muito feliz, que é o novo Amnesia. Amnesia The Bunker. O Amnesia é bom, hein? Eu adoro, gosto muito, sou muito fã da Frictional Games. Ainda acho que Amnesia The Dark Descent é o jogo de terror mais importante dos últimos 20 anos, mais influente, mais importante. Caralho. Na minha modesta opinião. Você foi. Isso aí é pesado que você falou, hein? Não, eu tenho assim. Puta peso, mano. Eu tenho plena convicção, eu tô falando isso com base de estudo, de análise profunda, de verdade, não tô sendo irônico, não. E a gente pode conversar sobre isso por horas a fio. Dos meus porquês, de argumentativos, etc e tal. Mas esse jogo parece ser bem diferente dos outros, afinal, se passa num bunker da Primeira Guerra Mundial, a gente joga um soldado francês que usa equipamentos de guerra, ou seja, ele tá com uma pistola na mão, com um farolete, com uma bússola, etc. Nunca teve combate em um Dark Pictures, em um Amnesia. A gente nem sabe o que ele vai enfrentar, porque só foi um teaser, só foram algumas imagens, e a certeza de que vai vir um jogo interessante, porque a Frictional é mestre do terror, tal qual a Supermassive, uma empresa sueca, no caso, dedicada ao terror. E eu já conversei com o Thomas Grip, cara, o criador de Amnesia. Você conversou com todo mundo do terror, né, meu? Eu já entrevistei muita gente, cara. Sim, pô. Inclusive assim, sigam lá no Medium, né? medium.com/Maxon Lima. Então, a minha entrevista do Thomas Grip foi pra EGW na época, né? Finada EGW. Finada EGW, por conta do lançamento de Soma. Aquela maravilha daquele jogo. Oi, pessoal. Então, eu acho que é isso. A gente agradece todo mundo aí que comentou. Por favor, digam se vocês gostaram do Callisto, digam suas opiniões. Se vocês gostaram do nosso podcast. E por favor, voltem semana que vem pro Desgraceira Awards 2022. Quero todo mundo de fraque, gravatinha pra escutar. Não, é avental de açougueiro. Avental de açougueiro. De sangue. Galochas de peixe, de peixeiro, é tipo isso. A gente quer. De galocha de peixeiro com a peixeira na mão. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. A gente se vê semana que vem. Valeu, tchau. Até semana que vem no Desgraceira Awards 2022.